Santo é o Senhor, santo é o seu nome, santo seja o seu povo. Agradeço a atenção de vocês e quero convidá-los a um estudo da preciosa palavra de Deus hoje. Confesso que o estudo de hoje tem enriquecido a minha alma, espero que enriqueça a alma de vocês também. Mas antes eu quero convidá-los a orar. E eu vou pedir oração para algumas pessoas. Pastor Silvestre, Pastor Nogueira, a esposa do pastor Estélio, a irmã Luci, a irmã Eunice e a jovem Eliana. Pastor Silvestre e o pastor Nogueira estão na UTI. A esposa do pastor Estélio está para receber o resultado de uma biópsia. A nossa irmã Eunice está num quadro grave também internada. E a Eliana fez uma cirurgia contra o câncer na última segunda-feira. Vamos orar por essas pessoas. Pai bendito, queremos agradecer pelo teu cuidado em nossas vidas e que o Senhor venha se agradar de nós por causa de Jesus Cristo. Venha a nós em tua misericórdia, Pai. Venha a nós em tua graça. Clamamos a Ti por essas vidas, seja com o pastor Nogueira, ó Deus bendito, livra ele de sofrimento, Pai. Seja com o pastor Silvestre, traz a ele qualidade de vida. Com a irmã Lucia, esposa do pastor Estélio, ó Pai, repreende, ó Deus, essa biópsia, que seja um quadro, ó Pai, realmente favorável para ela. Senhor, eu quero te pedir pela Eliana, da mesma maneira, ministra cura. E, Senhor, a nossa irmã Eunice, ó Pai, livra ela de sofrimento, Senhor. Seja com o nosso estudo aqui nessa tarde. Em nome de Cristo eu te peço. Amém, a Deus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de estudar com vocês sobre a soberania de Deus no livro de Jonas. Eu queria estudar com vocês, é algo que para mim é bem cativador, bem enriquecedor. Que o Senhor venha a falar aos seus corações, assim como tem falado ao meu. Abre, por favor, Jonas capítulo 1. Então, no último domingo, aqui na igreja, a gente foi pregar sobre este assunto. E um ponto que eu estava colocando é o seguinte: porque Jonas tem algumas histórias curiosas, como, por exemplo, o fato dele ter sido engolido pelo peixe e ficado no ventre do peixe vários dias. Aí a gente olha tanto para a história curiosa que a gente não para olhar assuntos essenciais, assuntos que são realmente os principais do livro. É a história de olharmos tanto para uma árvore e não percebermos toda a floresta em volta. O livro de Jonas, entre outras coisas, faz uma defesa ou uma apresentação muito clara da soberania de Deus. É um livro missionário e faz uma apresentação muito clara da soberania de Deus. No início, observe o capítulo 1, versículos 1 e 2. Dizem assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós vemos aqui a soberania de Deus em seu chamado. O texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor. Deus é soberano em falar. E Deus é soberano em escolher a quem que ele vai falar. Ele poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas o texto fala que ele escolheu chamar especificamente a Jonas. Então, meus irmãos, Deus já começa mostrando a sua soberania em fazer o seu chamado pessoal e individual. Deus tem chamado para pessoas específicas. A Bíblia vai dizer que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Deus chama pessoas e ele chama soberanamente. Aí veja, nós oferecemos serviços voluntários a Deus. É claro que nós fazemos coisas voluntárias, mas além do serviço voluntário, Deus chama pessoas específicas para determinados trabalhos. E algo importante para sabermos: Deus não pede favores. Veja, ele não chega em Jonas e fala: Ô Jonas, será que você poderia fazer isso para mim? Ele não fala assim: ô Jonas, quebra meu galho. Rapaz, eu estou precisando muito de alguém que vá até Nínive. Pelo contrário, ele diz: Jonas, é para você ir. E ele nem diz assim: ó Jonas, é porque eu sei que você gosta do povo, então vai juntar a sede com a vontade de beber. Pelo contrário, ele sabia que Jonas não tinha simpatia pelo povo.
Mas Deus fala: olha, Jonas, a grande questão não está na sua boa vontade, não está na sua simpatia. A grande questão está no fato de que eu sou soberano e eu tenho uma ordem para você. E a minha ordem para você é: vai até Nínive. Meus irmãos, pensemos bem nisso. O nosso Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele tem todo o poder sobre os seres inanimados. E ele tem todo o poder sobre os seres animados. Ele tem todo o poder sobre o ímpio. E ele tem todo o poder sobre o seu povo. Deus, na sua soberania, ele chama pessoas específicas para atividades específicas. Olha, você precisa considerar se você está dentro daquilo para o qual Deus te chamou. Ele tem planos para você. E a soberania de Deus não é discutível. Ele disse para Jonas: vai. Jonas tinha que ir para Nínive. Qualquer outro lugar que não fosse Nínive era desobediência. Ele pensou em ir para Tarsis. Talvez ele quisesse pregar a palavra de Deus em Tarsis. Mas olha, por melhor que seja a sua motivação, a sua desculpa ou a sua razão, não é para ir pregar a palavra de Deus em Tarsis, para pregar a palavra de Deus em Nínive. Então, o chamado de Deus, muitas vezes, também é um chamado geográfico. É para estar em Nínive e não em Tarsis. Pense bem nisso. Mas observe, Deus aqui ele mostra soberania não apenas em chamar Jonas. Ele mostra a soberania no versículo 2 em estabelecer um juízo contra Nínive. Meus irmãos, Deus ele é soberano em decretar juízos. Ele, como santo, como justo e como o Criador, ele julga o pecado. E ele estabelece juízo contra o pecado. Ele diz aqui: a malícia de Nínive subiu até mim. Então, vamos observar na Bíblia e vamos observar na história. Deus decretou juízos individuais. Por exemplo, Deus decretou um juízo contra Nabucodonosor. Nabucodonosor, porque foi rebelde, porque foi arrogante, ele ficou 7 anos vivendo como animal. Na psicologia, tem um transtorno chamado boantropia ou licantropia. É um transtorno mental, psicológico, que a pessoa fica achando que é um animal. Talvez tenha sido isso que Deus permitiu que acontecesse com Nabucodonosor. O fato é que houve um juízo decretado por Deus contra Nabucodonosor, porque ele é soberano em decretar juízos. Ele trouxe um juízo sobre Belsazar, neto de Nabucodonosor. Aquela mão sobre a parede, dizendo assim: Mene, mene, tekel, parsim. E Belsazar foi morto naquela noite. Ele decretou juízo sobre Herodes, em Atos capítulo 12. Herodes, comido de bicho, expirou. Então, Deus decreta juízos individuais. Deus decreta juízos locais. Por exemplo, aqui, contra Nínive. Deus decretou juízo contra Sodoma, contra Gomorra. Na história, teve uma cidade chamada Pompeia, a ilha de Pompeia, uma ilha tremendamente devassa, que as pessoas acabaram sendo mortas na erupção do Monte Vesúvio. Então, meus irmãos, a história nos leva a perceber que Deus ele decreta juízos. E, meus irmãos, pensem nas igrejas do Apocalipse. Juízos pessoais, juízos locais, e a Bíblia também nos mostra Deus decretando juízos gerais. Por exemplo, o dilúvio foi sobre toda a terra. A grande tribulação virá sobre toda a terra. O juízo das nações. E a Bíblia vai falar sobre o grande trono branco. O que a gente vai percebendo? Que o nosso Deus, ele é um Deus soberano em chamar pessoas. E ele é um Deus soberano em decretar juízos. Deus decreta juízo contra o pecado. Ainda que a sociedade queira legitimar o mal, Deus decretou juízo contra o mal. Ainda que as leis do Estado queiram legalizar o pecado, Deus decretou juízo contra o pecado. Meus irmãos, olha, nós precisamos ver Deus tal qual Deus é. Ele é o soberano. É Ele que diz o que é certo e o que é errado. É Ele que diz o que eu devo fazer ou deixar de fazer.
E quando eu resisto a isso, eu estou trazendo o juízo de Deus sobre mim. Isso deve me encher de grande temor. Mas indo além, observe, por favor, os versículos 4 e 5. Dizem aqui, capítulo 1. No versículo 3, fala que Jonas, ao invés de fazer aquilo que Deus soberanamente mandou ele fazer, mostra que Jonas, ele desobedeceu. Ao invés de ir para Tarsis, aliás, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Aí observe então o versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Percebe aí Deus, na sua soberania, movendo as forças da natureza? Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Todas as coisas estão sob o seu controle. Então, ele tinha um propósito para Jonas. Ele queria usar Jonas para que, através dele, Nínive ouvisse sobre o juízo. Jonas está se rebelando. Deus vai mostrar a sua soberania movendo as forças da natureza. Ele faz com que haja uma tempestade. As pessoas conhecem mais ou menos a história. Cada um ali vai clamar sobre o seu Deus enquanto Jonas dormia. Até que quando Jonas ele é acordado, ele explica a situação. Então as pessoas jogam Jonas ao mar. E quando eles jogam Jonas ao mar, olha o que diz o versículo 15. Levantaram Jonas e o lançaram no mar. Cessou o mar da sua fúria. Percebe aí Deus, ele movendo as coisas para que acontecesse conforme ele queria que acontecesse? Então, enquanto Jonas estivesse naquele barco, o mar estaria em tempestade. Mas assim que Jonas foi lançado do barco, aí acabou a tempestade sobre o mar. Estou mostrando aspectos da soberania de Deus, agora sobre as forças da natureza. E assim que Jonas é lançado no mar, observe outro aspecto da soberania de Deus. Verso 17, diz assim: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, mais uma vez nós vemos aí a soberania de Deus. Deus escolheu um peixe, e esse peixe engoliu a Jonas. As pessoas, elas têm uma grande dificuldade quando a Bíblia fala dos seus milagres, quando a Bíblia fala dos seus feitos. Meus irmãos, Deus, ele mostra-se como aquele que controla as forças da natureza. Alguns vão dizer assim: que peixe era esse? Alguns que dizem que é uma baleia. A Bíblia não fala, só fala que é um grande peixe. E a Bíblia vai dizer assim, as pessoas vão dizer: como é que um homem pode ficar 3 dias no ventre do peixe e ficar vivo? Meus irmãos, é a soberania de Deus, é o grande poder de Deus. Isso daqui ilustra um milagre ainda maior, porque Jesus Cristo diz que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele ficaria 3 dias na sepultura e então ressuscitaria. Ora, o que é mais difícil? Ficar 3 dias no ventre de um peixe ou ficar 3 dias numa sepultura, morto e então sair vivo? Ora, se as pessoas têm dificuldade de crer que um peixe engoliu Jonas, mais dificuldade elas vão ter que Jesus Cristo venceu a morte. Jesus chega a usar isso para ilustrar a sua vitória sobre a morte. E o ponto que eu quero insistir é a soberania de Deus agora em controlar aquele peixe. Observe o que diz mais embaixo, versículo 10 do capítulo 2. Diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Percebe mais uma vez Deus mostrando a sua soberania sobre aquele peixe? Ele controlou aquele peixe. Ele escolheu o peixe para engolir Jonas. Ele fez com que Jonas ficasse vivo 3 dias no ventre do peixe. E então ele falou para o peixe vomitar a Jonas na terra. Meus irmãos, aqui para a gente pensar. A Bíblia vai nos mostrar algumas situações onde ele, na sua soberania, usou até os animais. Lembra quando Pedro precisa pagar um imposto, e esse imposto também é cobrado de Jesus? Aí Jesus chega em Pedro e fala: Pedro, pega a sua vara, vai lá e lança a vara sobre a água.
lança uma isca. E o primeiro peixe que você pegar, abre a boca do peixe que vai ter ali 2 moedas. Paga o seu imposto e paga o meu. Percebe aí o Senhor sendo soberano em qual peixe que Pedro iria pescar? Então, Deus, na sua soberania, ele fez com que 2 moedas caíssem no lago. Ele fez com que um peixe engolisse aquelas moedas. Ele preservou o peixe com aquelas moedas e fez com que esse peixe, especificamente, fosse preso pela isca de Pedro. O Senhor, ele é soberano. Soberano em chamar, soberano em decretar juízo, soberano sobre as forças da natureza. Se lembra Jesus Cristo acalmando uma tempestade? Soberania do Senhor. E ele é soberano sobre os animais. A Bíblia fala que Elias, quando estava ali sobre o rio Querite, que ele era sustentado por corvos. Deus, na sua soberania, fez com que corvos trouxessem alimentos para Elias. Então, meus irmãos, o que a gente vai percebendo? Nós precisamos contemplar esse Deus e nos maravilhar com a sua grandeza, nos maravilhar com a sua glória e majestade. E, meus irmãos, nos encantar com a sua soberania. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele é aquele que pode fazer conforme lhe apraz. E aqui, meus irmãos, eu quero caminhar para lições que ainda são mais expressivas nesse assunto. Olha o capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Meus irmãos, percebe o Senhor, ele sendo soberano sobre Jonas? Jonas, você disse que não ia, mas eu estou dizendo que você vai. Jonas, olha, eu estou movendo céus e terra para que você faça aquilo que eu disse que é para você fazer. Meus irmãos, ele é soberano sobre os seus servos. Deus quis que Jonas fosse, e Jonas foi. Deus, ele escolheu Moisés. E quando ele chama Moisés, no primeiro momento, Moisés quer dar desculpas. Moisés quer resistir. E Deus falou: Moisés, vai ser você, você e você mesmo. Ele escolheu Jeremias. E quando ele escolhe Jeremias, Jeremias fala: Senhor, eu não passo de uma criança. E Deus fala: Jeremias, mesmo você se achando criança, é você que eu estou chamando. Deus, ele escolheu Paulo. E ainda que Paulo fosse o grande inimigo do evangelho, ele estava em cima de um cavalo. Aí Deus fez com que ele caísse do cavalo e dissesse assim: Paulo, Paulo, por que me persegues? Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Ele escolhe pessoas. E quando ele escolhe as pessoas fazem aquilo que ele estabeleceu que era para ser feito. Por exemplo, tem o salmista que diz assim: para onde fugirei da tua face? E aí o salmista, considerando a impossibilidade de fugir do Senhor, ele fala que se subisse aos céus, ali ele não conseguiria fugir. Se ele cavasse o mais profundo abismo, nem mesmo ali ele escaparia da face do Senhor. Deus é soberano. É impossível fugir do chamado dele. Um outro exemplo, no caso de Saul, já não era um servo salvo, mas Deus escolheu Saul. E quando as pessoas procuram por Saul, a Bíblia fala que Saul estava atrás da bagagem. E ali atrás da bagagem, Deus tirou ele e falou: Saul, vai ser você. Percebe o Senhor, ele escolhendo pessoas específicas para funções específicas? Tem uma história, ela é conhecida, me permitam repeti-la. É aquela história daquela senhora viúva que tinha filhos pequenos. Ela era uma mulher crente, mas ela era pobre e a família estava passando necessidade. E então o vizinho dela, ele era ateu, e ele quis então zombar daquela mulher. E para zombar não dela, mas da sua fé, o que que ele fez? Ele prepara uma senhora cesta básica e leva para a casa daquela mulher. E ele pensou: ao mesmo tempo que eu vou cuidar daqueles meninos, vou mostrar que eu posso ser caridoso mesmo sendo ateu, eu também vou zombar da fé daquela mulher. Quando ela disser quem foi que mandou, eu vou dizer que foi o diabo. Aí vai aquele homem.
leva aquela senhora à cesta básica. E quando abre a porta, aquela mulher abre a porta e vê aquele tanto de alimentos, ela fala: eu estava orando por isso. E o homem começou a sorrir. Ela está orando, mas eu vou dizer que quem mandou não foi Deus, não, foi o diabo. Aí aquela mulher começou a agradecer e pegou um biscoito e deu um para o menino, pegou um dadonho e deu para outro menino, e começou ali a louvar a Deus. E o homem ateu esperando ela perguntar: quem foi que mandou? E nada dela perguntar. Chega um momento onde o homem pergunta assim: você não vai dizer quem, não vai perguntar quem foi que mandou? E a mulher espontaneamente fala: não precisa, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Meus irmãos, é uma história conhecida, mas eu gosto muito do que essa história revela. O nosso Deus, ele escolhe pessoas para fazer as coisas. E quando ele escolhe essas pessoas, ele usa essas pessoas. Ele falou: Jonas, é para você ir. E Jonas precisou ir. Então, observe as maravilhas da soberania de Deus. E olha, o Senhor é soberano na sua forma de ensinar. E isso daqui me maravilha ainda mais. O Senhor é soberano na sua forma de ensinar. Já viu uma frase que diz assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo? Não é assim com Deus. O Senhor, ele é um soberano, ele não é um déspota. Ele é soberano, ele não é um déspota. Então ele não empurra goela abaixo das pessoas, ainda que ele trabalhe a partir da sua soberania. Ele vai disciplinar Jonas. E a disciplina de Jonas, sabe, perceba que é uma disciplina onde vai levando Jonas a refletir onde é que ele tem errado. Para que então ele se submeta à vontade de Deus, não sentindo-se violentado, mas sentindo-se vencido. Lá no ventre do peixe, ele vai orar. E orando, ele vai refletindo. E nessa reflexão, ele vai realmente, como disse Jó, colocando a mão sobre a boca. E vai se submetendo àquilo que Deus disse que era para ele fazer. Deus, ele é soberano na sua maneira de disciplinar. Se lembra com Nabucodonosor? Nabucodonosor achou que ele era o bom, que era ele que mandava, era ele que acontecia. Aí Deus faz com que ele fique 7 anos vivendo como animal, até que ele reconhecesse que tudo que ele era e tudo que ele tinha veio da bondade, da soberania, do poder de Deus. Ele é soberano na maneira de disciplinar. E nesse sentido, ele faz com que o homem não se sinta violentado, mas que o homem se sinta vencido. Vamos imaginar aqui uma outra possibilidade ainda. Davi, ele peca contra Deus. Está lá em 2 Crônicas 24, se eu não me engano. Aí o profeta Natan chega até Davi e fala assim: Deus mandou te perguntar, o que você prefere? 3 anos nas mãos dos seus inimigos? 3 meses de fome? Ou 3 dias nas mãos de Deus? Aí Davi, ele fala: caia eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. E Deus, então, nesses 3 dias, exerce disciplina sobre Davi, até que Davi se quebranta, até que Davi reconhece, até que Davi, ele se sente vencido, não violentado. Meus irmãos, com Jonas, além do peixe, como é que Deus vai mostrar a sua soberania? No capítulo 4, nós sabemos que Jonas fica desgostoso porque o povo se arrependeu. Aí no capítulo 4, dos versos 6 até o verso 8, dizem assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Deus vai trazer uma lição para Jonas. E olha como é que ele é soberano na sua didática.
Ele faz com que primeiro nasça uma planta. E essa planta, uma boboreira, oferece sombra para Jonas. Observe, Deus soberano sobre a planta. Fez com que a planta nascesse e crescesse no único dia. No outro dia, ele manda um verme. Deus soberano sobre o verme. Ele foi soberano não apenas sobre o grande peixe, soberano também sobre o pequeno verme. O pequeno verme come aquela planta. E ele, no verso 8, é soberano sobre o vento, não apenas sobre a grande tempestade, mas sobre esse vento calmoso, esse vento oriental. Aí o sol bateu na cabeça de Jonas, e Jonas ficou desgostoso. Deus vai dizer assim: Jonas, você realmente está assim chateado por causa de uma boboreira que nasceu ontem e morreu hoje? E você não se preocupa com aquelas almas que vão passar uma eternidade em juízo? Percebe como é que o Senhor, ele é soberano também no seu ensinar? Ele é soberano na maneira como ele trata com o seu povo? E isso me maravilha, meus irmãos. Isso me maravilha porque o Senhor, ele não usa a sua soberania de forma violentadora. Nabucodonosor fez isso. Nabucodonosor disse para aqueles três: se vocês não adorarem a estátua, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo, porque eu tenho poder para fazer isso. Nabucodonosor usou a sua força de maneira violentadora. O rei de marido da rainha Vasti, então o rei Assuero, ele, na sua força, ele foi violentador com a sua esposa. Ele estava embriagado e ele manda que a sua esposa venha para se expor diante de todos. Quando a sua esposa não quis vir, ele usa a sua soberania para punir a esposa. Nosso Deus não é dessa maneira. A gente vai olhar que Artaxerxes, ele faz da mesma forma. Ele, como tinha força, ele usa a sua soberania para fazer um decreto para que todos os judeus fossem mortos. Meus irmãos, o nosso Deus não usa a sua soberania de forma violentadora. Ele diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então ele termina dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Eu posso usar de força se eu quiser, porque eu tenho exércitos. Eu posso usar de violência, porque eu tenho exércitos. Mas eu escolhi na minha soberania não usar de força e nem de violência, mas do meu espírito. Meus irmãos, considere como é que é o nosso Deus. Como não nos encantar com Ele? E veja algo que é maravilhoso. Nós vimos que Deus, ele é soberano para decretar juízo. Mas observe o capítulo 3, o versículo 10. 3, verso 10, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Ele é soberano para decretar juízo, e ele é soberano para retirar o juízo. Ele é soberano para punir, e ele é soberano para perdoar. Ele é soberano para condenar, e ele é soberano para salvar. Meus irmãos, nós precisamos aprender isso sobre Deus. A soberania do Senhor leva-o a também poder perdoar se assim ele o quiser. Capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Meus irmãos, Ele é soberano para perdoar. Ele é soberano para salvar. Ele é soberano para retirar o juízo que Ele mesmo decretou. Observe algumas situações assim. Ele diz para Ezequias que a cama onde Ezequias deitou, ali ele morreria, não se levantaria. Ezequias, ele chora. Ezequias se humilha. Ezequias clama. Aí o mesmo Deus que decretou o juízo, vai fazer com que o juízo seja retirado. E atribui a Ezequias mais 15 anos. Percebe como é que é o nosso Deus? Meus irmãos, isso daqui nos leva a pensar numa coisa muito importante. A soberania do Senhor
faz com que ele não apenas tenha poder para decretar juízo, mas tenha poder também para retirar o juízo. E aí eu vou usar uma comparação. Existe um segmento que fala muito sobre a soberania de Deus. É o segmento chamado calvinismo. E ele fala sobre a graça soberana. Só que eu confesso que eu tenho muita dificuldade com a maneira como é colocada a soberania de Deus ali. É colocada a soberania de Deus da seguinte maneira: ele quis salvar uns e ele salva só porque ele quis. E ele não quer salvar outros, então ele deixa os outros serem condenados só porque ele quer. E aí chamam isso de graça soberana. Olha, além da graça soberana, eu vejo também a soberania graciosa. Meus irmãos, a soberania de Deus é graciosa, não é despótica. Ele não quer salvar, então a pessoa vai para o inferno porque ele não quer salvar e pronto. Ele quis salvar alguém, então ele vai salvar só porque ele quer e pronto. Não, meus irmãos. O Senhor, na sua soberania, ele não violenta. E aí eu vou colocar uma expressão, é uma soberania que conquista. É uma soberania que conquista o coração das pessoas. Observe como é que ele termina esse livro. O último versículo é onde ele faz aquela pergunta. Versículos 10 e 11. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Meus irmãos, percebe Deus, ele arrazoando, ele conversando, ele dando razões para Jonas? O soberano se explicando, o soberano querendo convencer. Ele não abre a cabeça de Jonas e empurra a goela abaixo de Jonas. Ele leva Jonas a refletir. Ô Jonas, pensa aí um pouquinho. Você se preocupou com a boboreira. Percebe Deus conquistando Jonas na sua soberania sem violentá-lo? Então ele faz nascer uma boboreira. Ele não diz: Jonas, você come o que eu dou. Eu mandei era para você ir e o que eu faço depois não é da sua conta. Não é assim que ele age. Ele faz com que nasça uma boboreira. Ele vai usar toda uma didática, toda uma pedagogia para levar Jonas a refletir. Aí depois que a boboreira morre, ele fala: Jonas, percebe? Você está aí preocupado com uma boboreira. Nasceu ontem, morreu hoje. E para a boboreira, morreu, acabou. Você preocupado com essa boboreira que não custou, que não significa nada para você. E você acha que eu não vou me preocupar com 120 mil almas? Quando fala aí, não sabe discernir da direita da esquerda, pode ser que sejam crianças. Pode ser que ele estivesse falando aqui das crianças. Mas ainda que não fossem as crianças, ele fala: eu não vou me preocupar com 120 mil pessoas que não são iguais à boboreira, que morreu, acabou, mas que têm uma alma eterna. Meus irmãos, olha como é que o Senhor, na sua soberania, ele procura conquistar o coração de Jonas. Ele faz uma pergunta. É aquela pergunta que eu costumo chamar de reflexiva. Eu já expliquei isso antes. É aquela pergunta que a pessoa não precisa dar resposta para quem perguntou. Ela precisa pensar na resposta que ela daria para ela. Jonas, realmente aquelas 120 almas não deve ter importância nenhuma? O que nós vemos aqui? Que o Senhor, sendo soberano, ele não chega em Jonas de uma maneira autoritária, de uma maneira arrogante, e falou: Jonas, eu salvei porque eu quis salvar, você não tem nada com isso. Pelo contrário, ele faz toda uma pedagogia, toda uma didática, ele cria toda uma situação, e ele fala de uma maneira tão paternal, fala de uma maneira tão amorosa, ele procura arrazoar, dar razões para Jonas. Meus irmãos, esse é o nosso Deus na sua soberania. E aqui, eu quero terminar trazendo aqui algumas últimas reflexões. O Senhor revela a sua soberania em Jonas, e no que ele revela, ele não empurra nada goela abaixo. Ele
faz com que haja uma tempestade, ele faz com que venha um peixe, ele faz com que venha uma boboreira. Então ele não faz nada de maneira violentadora. Ele cria todas as situações para mostrar que, apesar de soberano, ele não quer vencer pela soberania, ele quer vencer pela graça, pela misericórdia. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E aqui, meus irmãos, a reflexão possível e até natural é essa: como não se submeter voluntariamente a esse Deus que poderia fazer com que eu me submetesse imponentemente? Como não me submeter voluntariamente àquele que poderia fazer com que eu me submetesse pela força? Vale a pena servir o Senhor? Vale a pena servir porque a sua soberania não é aquela soberania violentadora, é aquela soberania graciosa, é aquela soberania misericordiosa. Ele não quer nos tratar como servos, ele quer nos tratar como filhos. Lembra que é assim que o pai do pródigo faz com o pródigo? O pródigo vem dizendo que vai ser servo e o pai restitui ele a posição de filho. Percebe? Ele é soberano. Nunca deixará o seu trono. Nunca. Mas ele não quer agir conosco a partir da força, nem da violência, a partir do seu espírito. É uma soberania que não violenta, uma soberania que conquista. Como não se submeter voluntariamente a esse Deus tão maravilhoso? Em nome de Jesus Cristo, reflitamos sobre isso e disponhamos o nosso coração, disponhamos a nossa vontade, a nossa alma a servir ao Senhor, não é só porque Ele pode me fazer servir, é porque Ele conquistou o meu coração para servi-lo. Louvado seja Ele, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra e pelas profundas riquezas que podemos tirar dela. Que de alguma maneira Teu povo tenha sido edificado nessa tarde. Usa de misericórdia conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te louvo e te peço. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço a todos vocês.